A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Irmãos, eu quero deixar uma palavra aqui para você meditar aí na sua casa, amém? Desde já vou pedindo para você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, e também que você venha ativar a notificação, compartilhar para mais pessoas, amém? Esta palavra, que é uma palavra poderosa, que o próprio Jesus falou, né? Então eu gostaria muito de passar esta palavra para você, para que você possa também, né, tá aí ajudando pessoas, compartilhando esta palavra, né, ajudando a evangelizar, amém? E deixa o like para estar fortalecendo o canal. Deus abençoe. Irmãos, a palavra que eu quero deixar hoje é em João, né, capítulo 8, versículo 32, que diz o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmão, essa palavra parece uma palavra muito simples, né? Uma palavra muito comum. As pessoas, elas simplesmente escutam esta palavra, mas muitas delas não entendem. Acha que conhecer a verdade é apenas conhecer a palavra de Deus, é apenas conhecer a Bíblia. Irmão, conhecer a Bíblia, tem muita gente que conhece a Bíblia, mas elas ainda não são libertas. Então, conhecer a verdade, Jesus está falando, é conhecer Ele, é conhecer a verdadeira palavra, a palavra que vem de Jesus, amém? Então Jesus, ele chega a dizer: e conhecereis a verdade vos libertará, porque verdadeiramente as pessoas não estão mais sendo libertas pela palavra, porque muitos estão simplesmente deixando a verdadeira palavra de Jesus. Você pode ver que naquela época os fariseus, eles pregavam, né, a palavra, eles simplesmente eram doutores da lei, estudiosos, pessoas que sabiam sobre o evangelho, né, sobre a palavra de Deus, sobre os mandamentos de Deus, porém eles não eram libertos, porque eles não tinham conhecido ainda o dono da palavra, não tinha tido ainda um conhecimento de Jesus. Então Jesus, ele chega a dizer o seguinte, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então Jesus, ele está deixando bem claro que ele é a verdade, né? Não simplesmente ler a Bíblia, conhecer a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, isso também Satanás conhece, né? O ateu conhece, toda pessoa que quiser ler a Bíblia vai conhecer a Bíblia, né? Mas conhecer Jesus é algo mais profundo. Conhecer Jesus é quando você simplesmente tem um encontro com Ele. Conhecer a Jesus Cristo, irmão, é algo totalmente diferente de conhecer somente a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Você pode conhecer a Deus, né, os mandamentos, né, o que aconteceu, as histórias bíblicas, pela palavra. Mas quando ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ele está dizendo: venha me conhecer. Se vocês me conhecer, vocês vão ser libertos. Liberto de quê? Liberto, irmão, da escravidão do pecado, né? Você vê que Jesus, ele pregando essa palavra, os fariseus chegam a dizer: você fala pela boca de demônios, porque nós nunca fomos escravos, somos descendentes de Abraão. E Jesus chega a dizer o seguinte: aquele que é servo do pecado, ele é escravo do pecado. Então Jesus está falando da libertação do pecado, da libertação das práticas pecaminosas. Então, quando a pessoa, ele conhece a Deus de verdade, ele tem um encontro com Jesus, ele guarda. Ele não só apenas lê a Bíblia, não apenas lê a Bíblia, ele guarda a palavra de Deus também. Então, a partir do momento que ele guarda a palavra estando dentro dele, a Bíblia diz: aquele que guardar as minhas palavras, eu estou nele e ele está em mim. Então, o Senhor Jesus, ele deixa claro que a partir do momento que o homem, ele aceita a verdade, aceita a Jesus em sua vida, passando a sair do pecado, entendendo o verdadeiro evangelho. O evangelho, irmão, é transformação.
O evangelho, ele é transformação. O evangelho, ele é diferente de muitos que estão pregando aí. O evangelho não é riqueza não, irmão. O evangelho não é riqueza material. O evangelho não é benefício próprio. Não é massageação de ego, não. O evangelho não é aceitar o erro. O evangelho não é aceitar o pecado. O evangelho é transformação. O evangelho é tratar o ser humano do seu pecado. É tirar aquela alma que está direcionada ao inferno e conduzi-la à direção do céu. Esse é o verdadeiro evangelho. É você olhar para uma pessoa e não ver uma pessoa, não ver apenas o pecado dela, né? Porque tem gente que aponta, tu é isso, tu é aquilo outro. Não. Jesus, ele quer muito mais além disso. Jesus, ele quer que eu e você olhamos para as pessoas com misericórdia, como uma alma que precisa de ajuda. Talvez essa pessoa possa ser uma pessoa muito rica, uma pessoa que não dependa de ninguém financeiramente, mas é uma pessoa que está ganhando a sua vida, mas ao mesmo tempo está perdendo ela, quando ela não aceita Jesus, quando ela não tem Jesus em seu coração. Porque quando o homem ele abre a boca e diz, eu tenho Jesus no meu coração, mas as práticas dele é prática diabólica, práticas do pecado do diabo, então ele está falando de boca para fora, né? Como o próprio Deus fala, o meu povo me louvam de lábios, mas o coração está longe de mim. Então não devemos louvar o Senhor apenas com lábios, apenas dizer que ama. Não, temos que provar. E provar para Deus que nós amamos Ele é respeitar a Ele, é honrar a sua palavra, é não andar do jeito que o diabo quer que nós andemos. Provar que somos cristãos é se desviar do erro, é ir contra o erro, é pregar a verdade, é dizer eu sou pecador, mas sou pecador remido, lavado e comprado pelo sangue do Cordeiro. É dizer outra hora eu era isso, hoje sou transformado, hoje tenho testemunho para dizer que sou um servo de Deus, certo? Então, irmão, por isso que muita gente não está sendo liberta. As pregações estão aí, muitos estão pregando, né? Mas não estão vendo o resultado de libertação. Vemos hoje uma geração com templos cheios, lotados, mas convenção não está havendo. Convenção não está havendo. Salvação passa longe. Então devemos entender o seguinte, que a palavra de Deus ela ainda permanece firme. Podem até mudar, podem até tentar mudar a palavra de Deus, mas aquele que guarda as palavras em seu coração, como Davi diz, guardei a palavra do Senhor na tábua do meu coração, para que eu não venha pecar contra ti, Senhor. Então vemos que Davi, mesmo no tempo de muita perseguição, muita luta, muita tentação, mesmo depois de ter visto que o pecado ele realmente confronta o ser humano, ele chega a dizer ao Senhor que guardou as palavras de Deus, para que ele não possa estar pecando diante de Deus. Errar é humano, você é um errante, eu também, todos nós erramos, falhamos, todos somos pecadores. Porém, há uma diferença daqueles que servem a Deus. Quem serve a Deus, ele entende que errou. Quando ele erra no pensar, no falar, em um agir, em uma atitude, ele se prostra, ele coloca o joelho no chão, ele chega a dizer para o Senhor, Senhor, perdoa-me porque eu tenho pecado diante de ti. Eu pequei diante do Senhor, perdoa-me pela minha iniquidade, por esse pecado. Então ele vai lutar contra si mesmo, para não pecar diante de Deus mais, para
sair daquele erro. Esse é o verdadeiro cristão. Diferentemente daqueles pecadores que amam o pecado. Não é porque somos todos pecadores que devemos amar o pecado. Tem pessoas que amam o pecado. É quando você vai confrontar o pecado dele, dizer, olha, tu errou, tu tá errando, isso aí é errado. A Bíblia não ensina assim. Jesus não quer que você faça assim. A pessoa chega até ficar com raiva do irmão, fica com raiva da igreja, persegue o pastor, persegue o irmão, quer bater, quer agredir, porque a palavra não entra nele. Ele não quer ouvir a verdade, não quer ser liberto por Jesus. Então que esta palavra, ela venha ficar no teu coração e você possa estar multiplicando as almas para Jesus, ganhando almas para o reino de Deus. E como ganhar alma para o reino de Deus? Por que o povo não está mais ganhando alma para o reino de Deus? Porque a alma sedenta, a alma que almeja pela salvação, ele precisa ver diferença em mim. Ele precisa ver transformação em você. Se ele não vê transformação em mim e nem em você, ele vai continuar do jeito que está. Porque ele vai dizer, eu ser crente igual essa aí, eu ser cristão para me ficar dessa forma. Por isso Jesus disse que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Devemos dar gosto àquelas pessoas que não têm mais gosto. Pessoas que nesse exato momento podem estar tentando tirar a própria vida, ou planejando como fazer. Então essas pessoas, elas não têm gosto de viver. Então eu preciso, como cristão, mostrar o gosto de viver, o gosto de ser cristão, de como a vida é bela, como é bom ser servidor de Jesus. Amém? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo.